No dia 19 de dezembro de 2018, a Ioana Xavier, uma garota de 16 anos que estava grávida, desapareceu sem deixar vestígios. Os parentes dela acionaram a emergência, revistaram a escola e os arredores do local, mas a Ioana parecia ter desaparecido no ar. As câmeras de vigilância do colégio registraram a garota saindo de lá por volta das 11 horas da manhã, com 2 malas. Naquela época, ninguém sabia o que exatamente isso significava. Talvez ela simplesmente tivesse fugido. Foi o que muitos pensaram. Mas a verdade é que a Ioana tinha um segredo obscuro. A Ioana Xavier nasceu no dia 6 de setembro de 2002 em Jacksonville, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A jovem não conheceu o pai, então ela e sua irmã mais nova foram criadas apenas por sua mãe. O relacionamento dela com sua família era maravilhoso. A Ioana confiava muito em sua mãe Kimberly e considerava sua irmã sua melhor amiga. A garota sonhava em se tornar pediatra ou advogada, já que conseguia se livrar de quase qualquer situação com extrema maestria. Ela era uma menina muito atenciosa, carinhosa e, de certa forma, bastante responsável, além de sempre tirar as notas máximas nas provas. Tudo indicava que ela teria muito sucesso em sua vida, mas infelizmente isso não estava destinado a se tornar realidade. Afinal, aos 15 anos de idade, ela começou a ser cortejada por um rapaz que era um pouco mais velho que ela e morava do outro lado da rua. Seu nome era Kamar Humphreys e ele tinha 20 anos de idade, então era 5 anos mais velho. Quando a Kimberly ficou sabendo do que estava acontecendo entre a filha dela e o Kamar, ela levou a garota até uma delegacia e denunciou a situação. Por causa disso, foi realizado um exame onde constatou que o Kamar e a Ioana tinham tido relações carnais e por causa disso ele foi acusado de abuso. Além de ter sido acusado por cometer abuso, ele também foi colocado no registro criminal. No entanto, o que pouquíssimas pessoas sabiam é que a Ioana não se relacionava apenas com esse Kamar, mas ela também tinha outro relacionamento com um homem chamado José. E logo as coisas ficariam ainda mais sérias, porque aos 16 anos a Ioana descobriu que estava grávida. A princípio, Kimberly ficou decepcionada com a situação e não era para menos. A filha dela estava indo muito bem na escola, o que indicava que ela teria um belo futuro, e engravidar tão jovem poderia acabar com tudo isso. E obviamente, essa gravidez tornaria a vida dela muito mais difícil. No entanto, Kimberly pensou que a melhor coisa que ela poderia fazer pela filha era apoiá-la. Afinal, juntas elas poderiam superar essa situação. Apesar de ser aberta sobre sua gravidez, a Ioana manteve em segredo o nome do pai de seu bebê. Talvez ela tivesse medo da mãe fazer igual fez com seu namorado anterior e o denunciar à polícia. Porém, alguns sabiam que o nome do pai do bebê dela era José. Enquanto ainda estava se desenrolando toda essa situação da gravidez e do pai do bebê, que ela não revelava o nome para ninguém, no dia 19 de dezembro de 2018, a filha mais nova da Kimberly ligou para a mãe dizendo que a Ioana havia perdido o ônibus escolar. Tanto a Ioana quanto sua irmã iam juntas para a escola e também voltavam juntas. Então ela suspeitava que talvez a garota tivesse ficado na escola até mais tarde ou simplesmente saído antes com suas amigas. Então, pensando que pudesse ter acontecido algum tipo de problema com sua filha, a Kimberly tentou ligar para a Ioana. No entanto, a ligação dela caiu na caixa postal. E antes daquele dia, as suas ligações nunca haviam caído na caixa postal. Kimberly ligou para amigos e familiares, mas ninguém tinha ouvido falar ou visto a Ioana. A mãe, preocupada, tirou uma folga do trabalho e pediu para que sua irmã, no caso a tia da garota, ligasse para a emergência e relatasse o desaparecimento. E ao investigar o desaparecimento da Ioana, a polícia descobriu que a garota havia perdido as 2 últimas aulas daquele dia.
As imagens das câmeras de vigilância do prédio mostraram a garota saindo da escola por volta das 11 horas da manhã. Ela carregava 2 bolsas grandes, uma cheia de materiais escolares e a outra contendo muitos de seus pertences pessoais. A princípio, a polícia não levou o desaparecimento da adolescente muito a sério, como acontece na maioria desses casos. Eles pensaram que ela poderia muito bem ter fugido com o pai da criança ou simplesmente saído para espairecer e depois ela voltaria para casa. De qualquer forma, eles disseram que teriam que esperar 3 dias para poder investigar esse caso. Mas a Kimberly, que estava muito ansiosa, resolveu investigar por conta própria. E aí, ela foi até o quarto da filha para ver se estava faltando alguma coisa, ou algo que ela pudesse notar ali de diferente. E nessa sua busca, a mulher ficou muito surpresa, porque a maior parte das roupas da filha haviam desaparecido, até mesmo uma lingerie que ela tinha da Victoria's Secret. Então, ela fugiu. Bom, até poderia ser. No entanto, depois de investigar o laptop da filha, a Kimberly acabou descobrindo algumas informações muito chocantes. Ela encontrou cartas escritas por um homem chamado José, o José que poucas pessoas conheciam. Em seu diário, a Ioana abriu seu coração para José, dizendo o quanto o amava, mas ao mesmo tempo se sentia magoada por sua traição. Talvez esse José, quem quer que fosse, estivesse de alguma forma envolvido no desaparecimento da filha dela. Foi o que a mulher pensou. Então Kimberly levou o laptop e o diário da filha para a delegacia, esperando que os investigadores lhe dessem mais informações. Ela também contou à polícia sobre o Kamar Humphreys, o vizinho de 20 anos que teve um caso com a sua filha um ano antes. Depois de ter acusado o rapaz de ter abusado de sua filha, a Kimberly esperava que a garota parasse de falar com ele, mas talvez ele fosse esse tal de José e tivesse engravidado a filha dela. O Kamar foi levado à delegacia para prestar depoimento e ele disse que não tinha nenhum tipo de contato mais com a Ioana. Depois do que aconteceu, ele tomou vergonha na cara e parou de falar com ela. E ele também tinha um álibi para a situação, porque no dia que ela desapareceu, ele nem estava na cidade. Então ele não tinha como ter nenhum envolvimento com isso. E é claro que a polícia, obviamente, não acreditou na palavra dele, mas confirmou que de fato o álibi era verdadeiro. Mas então, se o Kamar Humphreys não é esse tal de José, quem que é? Bom, a identidade dele não permaneceu segredo por muito tempo. Corria o boato de que o José, na verdade, era um parente próximo da garota, o tio dela, chamado Jonathan Killis, que era casado com a irmã de sua mãe, uma mulher chamada Naomi. Essa ideia era repugnante, mas não foi a primeira vez que tal acusação foi feita. A Ioana e sua irmã mais nova costumavam passar a noite na casa de Naomi e Jonathan Killis e ajudavam a tia e o tio com seu filho pequeno. A maioria das pessoas nem sequer considerava tal possibilidade que um tio começasse a aliciar e abusar de sua sobrinha. Porém, enquanto Naomi se comunicava com a Ioana por mensagem de texto, seu marido Jonathan costumava usar o Snapchat. Uma característica dessa rede social é que as mensagens eram excluídas depois de 24 horas, então tudo que você falasse depois de um dia iria desaparecer. Embora a Naomi não pensasse muito nisso, outros membros da família notaram que a Ioana e o Jonathan eram exageradamente próximos e às vezes suas interações pareciam estranhas. A Kimberly chegou até a conversar com a irmã sobre aquela situação e a Naomi perguntou para a Ioana e a irmã dela se o Jonathan havia feito alguma coisa estranha com elas, mas as garotas disseram que ele nunca tinha feito nada demais. E mais tarde, a Naomi afirmou que se as garotas tivessem dito que o Jonathan fez qualquer coisa com elas, ela teria se separado do marido na hora. No entanto, a irmã da Ioana sabia do relacionamento dela com o Jonathan, que ele era o tal do José e que era o pai do bebê que ela esperava. Mas a garota tinha medo de contar a alguém por medo de que ele fizesse algo com ela. Os investigadores questionaram Jonathan e sua esposa Naomi sobre o que eles sabiam, e o homem parecia estranhamente calmo enquanto respondia às perguntas. Ele admitiu que a Ioana era uma visitante frequente de sua casa, ajudando ele e sua esposa com o filho,
mas negou ter tido qualquer contato com ela e não sabia onde ela estava agora. Ele chegou a desmoralizar a garota, dizendo que ela era muito inteligente, mas depois que começou a se interessar por garotos, virou uma qualquer. Infelizmente, naquele momento, a Naomi chegou a apoiar o marido nessa questão. Ela concordou com tudo que ele disse. A polícia emitiu um mandado de busca na casa deles e a Naomi e o Jonathan se mostraram muito atenciosos e também bastante participativos. Parecia que eles de fato queriam ajudar os investigadores. Eles convidaram os policiais a analisar toda a casa deles e também chegaram a oferecer comida para esses policiais enquanto eles estavam em sua residência. Eles praticamente queriam estampar na cara deles que eles não eram suspeitos. No entanto, a polícia não acreditou muito nisso. Os investigadores pediram que Jonathan fosse à delegacia para um interrogatório. O homem disse que ficou no trabalho o dia todo no dia em que a Ioana desapareceu e que seu chefe poderia confirmar a história. Ele também alegou que nunca teve contato com a sobrinha e que estava disposto a fornecer uma amostra de seu DNA para provar isso. Ele estava extremamente confiante, pois sabia que a garota não havia sido encontrada, mas o homem não percebeu que a polícia já tinha uma amostra para comparar com o DNA dele. Então, anteriormente nesse vídeo eu disse para vocês que quando a Kimberly ficou sabendo do caso do Kamar com a filha dela, ela pediu para que um exame fosse realizado e que esse exame comprovou que o homem de fato havia tido relações íntimas com a garota. O pulo do gato nessa questão está exatamente aí, porque as amostras biológicas encontradas na garota não correspondiam apenas ao Kamar, mas também a outro homem que os investigadores na época não sabiam quem era. E aí, quando eles pegaram uma amostra de DNA do Jonathan Killis para analisar, eles compararam ela com a outra amostra que foi encontrada naquele exame e ela foi 100% compatível. Então, o Jonathan Killis, de fato, tinha um relacionamento muito, entre aspas, né? Não era bem um relacionamento, mas ele tinha relações íntimas com a Ioana. No entanto, os investigadores ainda não tinham uma causa provável para prendê-lo, né? Algo que o ligasse diretamente ao desaparecimento da Ioana. Então, por causa disso, eles não poderiam levá-lo sob custódia. No entanto, um telefonema mudou toda essa situação. E esse telefonema veio de um irmão do Jonathan, chamado Joseph. Joseph afirmou que no dia seguinte ao desaparecimento da garota, Jonathan ligou para ele 4 vezes, em completo pânico. Ele disse que engravidou uma menina, mas ela se recusou a se livrar da criança. Ele tinha medo de perder sua família, se ela tivesse o filho. Então passou os últimos 4 meses planejando como se livraria dela. Nesse dia, ele decidiu convidar a garota para seu trabalho. Ele a atrairia até lá, prometendo que fugiriam juntos. Ele disse que pegou a arma de fogo e a colocou no carro. Ele então escondeu o corpo perto do trabalho e se livrou do carro, disse o Joseph. Ele sabia que a lixeira do seu trabalho seria limpa um pouco mais tarde naquele dia, então foi lá que ele descartou todas as evidências que foram levadas para um aterro sanitário. Inicialmente, o Joseph pensou que o irmão dele estivesse apenas fazendo a brincadeira de muito mau gosto. Porém, quando ele ouviu a notícia de que a Ioana havia desaparecido, ele imediatamente sabia que o irmão tinha envolvimento nisso. E aí, ele resolveu contar o que sabia para a polícia. A polícia finalmente prendeu o Jonathan e ele agiu como se fosse uma vítima de falsas acusações. Afinal, naquela fase da investigação, a garota ainda não havia sido encontrada. Embora se acredite que ela tenha tido sua vida ceifada no mesmo dia em que desapareceu, a polícia não tinha um corpo, então ainda não poderia acusá-lo pelo crime. No entanto, eles estavam convencidos de que Jonathan ceifou a vida da Ioana. Então, a polícia resolveu usar os seus informantes de dentro da prisão para tentar coletar algumas informações mais úteis ou fazê-lo confessar o que havia feito. E em uma conversa, o Jonathan acabou confessando o crime.
A gravação dessa conversa serviria como uma prova fundamental no tribunal e os investigadores obtiveram um mandado para averiguar o local de trabalho do Jonathan, que era um ferro velho. Eles analisaram as imagens de segurança que mostravam o homem saindo do trabalho na hora do almoço. Ele disse que seu chefe pediu que ele pegasse algumas peças, mas a polícia acreditava que ele havia ido buscar a Ioana na escola. Embora nenhuma filmagem tenha capturado eles juntos, acredita-se que ele simplesmente conhecia os pontos cegos das filmagens. A polícia também encontrou uma arma cuidadosamente limpa em seu armário. As autoridades também gastaram cerca de $1,5 milhão, além de terem tido centenas de voluntários que vasculharam o lixo por muito tempo, mas simplesmente a Ioana não foi encontrada. A única coisa que encontraram no lixo foi a lingerie dela da Victoria's Secret, que os investigadores acreditavam que poderia ser uma ótima prova para apresentar no tribunal. Jonathan Killis compareceu ao tribunal no dia 18 de julho de 2019 e foi acusado de 2 homicídios de primeiro grau, um por Ioana e outro por seu filho ainda não nascido. Essas acusações significavam que ele poderia pegar a prisão perpétua ou até mesmo a pena capital. Haviam muitas testemunhas no julgamento, incluindo o irmão de Jonathan e um informante da prisão. Eles também convidaram Naomi para testemunhar. Ela disse que nunca suspeitou que algo inapropriado estivesse acontecendo e que inicialmente acreditou que seu marido era inocente. Mas ela havia notado uma mudança no comportamento do marido. Antes da Ioana desaparecer, ele estava inquieto e nervoso, e depois que ela sumiu, ele dormia tranquilamente, igual um bebê. A promotoria também conseguiu recuperar muitas mensagens do Snapchat que o Jonathan acreditava que seriam apagadas e nunca seriam recuperadas. Nessas mensagens, ele e a Ioana conversavam sobre fugirem juntos. Devido a essas evidências, Jonathan Killis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional, além de ter recebido, no caso, 3 penas consecutivas de prisão perpétua, o que garante que ele vai ficar preso para o resto da vida. Infelizmente, já se passaram vários anos desde que a Ioana Saver desapareceu, e até o dia de hoje, o seu paradeiro continua um mistério. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se, vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Então por hoje é só, e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!